Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade, a liberdade que Ele próprio deu. Ele nos concedeu livre arbítrio. Ele não vai nos obrigar a amá-lo. Nós temos que amar por conta própria. Liturgia referente ao dia 1º de julho de 2023, sábado, 12ª semana do Tempo Comum, dia de Santo Arão, irmão de Moisés. Nós vamos passar para vocês também a informação de que à tarde haverá a missa da vigília dos santos apóstolos Pedro e Paulo. E a missa realmente, solenidade de São Pedro e São Paulo, será no domingo. Já que aconteceu no dia 29, o dia de São Pedro e São Paulo, mas a missa é transferida para o domingo porque há a possibilidade de mais fiéis participarem. Vamos à missa de sábado então, 12ª semana do Tempo Comum, dia 1º de julho de 2023. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 1º ao 15. Naqueles dias o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. E disse: Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes vossas forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu a um criado para que o preparasse sem demora. A seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: Voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Ouvindo isto, Sara pôs-se a rir da entrada da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, muito avançados em idade. Para ela já havia cessado o período regular das mulheres. Por isso Sara se pôs a rir em seu íntimo, dizendo: Acabada como estou, terei ainda tal prazer, sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que riu Sara, dizendo consigo mesma: Acaso ainda terei um filho sendo tão velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem voltarei por este tempo, e Sara já terá um filho. Sara protestou, dizendo: Eu não ri, pois estava com medo. Mas ele insistiu: Sim, tu riste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial da missa comum antes da solenidade da vigília, né? Lucas, capítulo 1, versículos do 46 ao 47, 48 ao 49, 50 e 53, 54 e 55, o refrão 54b. Então o salmo é retirado do evangelho escrito pelo médico e santo Lucas. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Repitamos: o Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor,
e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Aliás, retificando, o Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Repetamos: o Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Agora vamos ao Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17. Vamos aclamar o Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs a servi-lo. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, ele vai, o outro: vem, ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão desse texto. Esse texto de São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17. Vejamos o que diz aqui o livro Dia a Dia com o Evangelho. Centurião em cuja casa um judeu observante da lei não podia entrar, era o chefe de 100 soldados a serviço dos romanos. Um deles aproxima-se de Jesus e lhe pede a cura de seu empregado. Jesus diz que irá à casa dele, porém, constatando o alto grau de fé do centurião, Jesus o elogia. Destaca-o como figura exemplar. Em Israel não encontrei ninguém que tivesse tanta fé. Ao enfermo, Jesus restituiu a saúde à distância e anuncia que os estrangeiros darão melhor acolhida ao projeto de Deus. Jesus segue fazendo prodígios, cura a sogra de Pedro e ao entardecer cura todos os doentes que lhe são apresentados, além de expulsar muitos demônios.
O reino de Deus se manifesta concretamente em Jesus, que assumiu nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Vamos ver uma outra interpretação, agora de uma Bíblia edição pastoral da editora, deixa eu ver o nome da editora aqui, porque eu tenho várias Bíblias. É Paulus, edição de 1990. Vejamos o que diz aqui. Capítulo 8, versículos do 5 ao 17. Atendendo ao pedido de um pagão, Jesus mostra que as fronteiras do reino vão muito além do mundo estreito de pertencimento a uma origem privilegiada. A fronteira agora é a fé na palavra libertadora de Jesus. Mesmo pertencendo ao grupo dos que se consideram salvos, se não houver essa fé, também não haverá a possibilidade de entrar no reino de Deus. A presença de Jesus na comunidade liberta as pessoas do mal. Em resposta, as pessoas libertas se põem a serviço da comunidade. Mateus mostra o sentido das curas realizadas por Jesus Cristo, citando Isaías 53, versículo 4, ele apresenta Jesus como servo do Senhor Deus, que liberta os homens de tudo aquilo que os aliena e oprime os demônios. É outra reflexão bem diferente, não é? Bem, vamos então agora às leituras da missa de vigília dos santos apóstolos Pedro e Paulo, também no dia 1º de julho. Primeira leitura, leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Eles trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele. Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar, e entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao salmo responsorial da missa de vigília dos santos apóstolos Pedro e Paulo. É o salmo 18 ou 19a, dependendo da Bíblia, tem a hebraica e a latina. Versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 5a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. É o refrão. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia a dia transmite esta mensagem. A noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Agora vamos à segunda leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos do 11 ao 20. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas.
Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou a revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. É o Evangelho da vigília, na missa de vigília, pelos apóstolos São Pedro e São Paulo, hein? João 21, versículos do 15 ao 19. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos a uma pequena informação sobre este Evangelho de João, que está justamente na Bíblia, edição pastoral de 1990 da Paulus. É o capítulo 21, versículos do 15 ao 19. É muito conhecida, né, essa passagem. 21, 15 a 19. Vejamos o que diz aqui. A ideia de superioridade, João 21, 15 a 19. A ideia de superioridade e domínio no exercício do... Perdão, porque está bastante frio de onde eu estou falando, colatina do Espírito Santo. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. A ideia de superioridade e domínio no exercício do pastoreio é absolutamente contrária ao ensino e atitude de Jesus, que considera todos os seus discípulos como amigos e irmãos. O verdadeiro pastor é aquele que segue a Jesus, colocando-se a serviço da comunidade, sendo capaz de amá-lo até o fim, dando por ele até a própria vida. Por ele ou pela comunidade, né? É uma reflexão muito pequena, né? Muito simples. Mas, como eu já disse, a igreja deve apresentar, através de seus presidentes de celebrações, muitas reflexões, né? Tanto neste sábado quanto no domingo, que é o dia, sim, da solenidade de São Pedro e São Paulo. Santos do dia 1º de julho. Santo Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote do povo eleito. Santo do dia 1º de julho é São Teodorico, foi presbítero, faleceu em 533, foi discípulo de São Remígio, que o ordenou sacerdote, primeiro abade do mosteiro de Montdor, nas cercanias de Reims, na França. Santo do dia 1º de julho é São Domiciano, abade, faleceu no século V. Sendo eremita na Gália Lionense, reuniu muitos companheiros no serviço de Deus e partiu deste mundo quando guiava o mosteiro de Brevon, na França.
Santo Olivério Plunkett, mártir, faleceu no ano 1681. Arcebispo de Armagh, na Irlanda do Norte, falsamente acusado de traição, foi decapitado em Londres, no reino de Carlos II. São Zhang Huailu, mártir, faleceu em 1900, catecúmeno, que se declarou cristão e foi batizado com o próprio sangue na cidade chinesa de Zhuhedian. Santo do dia! 1º de julho é o beato Inácio Nasju Falzon, clérigo. Faleceu em 1865, obteve esmerada formação religiosa e recebeu as ordens menores. Não quis, porém, ser ordenado sacerdote por julgar-se indigno. Dedicou sua vida ao cuidado dos enfermos e à catequese dos soldados para que se convertessem antes de partir para a guerra. Santos do dia 1º de julho: Justino Orona e Atilano Cruz, presbíteros, faleceram em 1928. Sacerdotes em Guadalajara, no México, foram martirizados durante as perseguições contra a igreja no país mexicano. Mais um santo de 1º de julho, Beato João Nepomuceno Crisan, presbítero e mártir, faleceu em 1942. Sacerdote polonês, foi morto no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. El Shaddai. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que nos responde as dúvidas diariamente em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Maranata ou Maranatá, o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Não perca essa oportunidade que não podemos nem aquilatar aqui. Oportunidade de viver após essa passagem peregrina por aqui para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero. E você? Então vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.